Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fell e hoje a gente vai começar com uma reflexão sobre tudo que existe, mas partindo não do externo, partindo do interno. E fica comigo até o final desse vídeo, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque eu quero provar para vocês aqui que a aplicação neossimplista, né, quando a gente vai analisar um fenômeno, ela na verdade é justamente o que vai permitir que a filosofia seja algo de aplicação prática, que no final das contas você fale, nossa, até que filosofia serve para alguma coisa na minha vida, não é só aquela coisa de eu ficar pensando e não chegar a lugar nenhum. Então a conclusão desse vídeo vão ser, as conclusões na verdade vão ser aplicações práticas de como você usa a filosofia para potencializar a sua existência. Bom, partindo da busca pela verdade, a gente vai precisar fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que definir as possíveis versões da realidade, né? E quando eu digo realidade, significa aquilo que existe de fato em termos de possui a capacidade de ser interpretado. Independente de ser interpretado ou não, essa coisa continua existindo, tá? E quais são as certezas que a gente pode ter? A única certeza que eu tenho, já repeti isso várias vezes, vocês já sabem qual que é, né? Eu sou algo que existe e que está ciente disso. Então, partindo daí, como que eu sei disso, né? Tem um pouquinho da influência da filosofia cartesiana aí, né? Do cogito ergo sum, penso logo existo. O fato da dúvida existir e de eu ter experiência em primeira pessoa prova que algo ali existe. Esse algo eu estou chamando de eu aí, algo que interpreta as coisas. Não tem como essa sensação em primeira pessoa ser uma simulação. Por mais que todo o resto fosse uma simulação, eu sou um cérebro numa jarra, eu estou em coma, eu estou sonhando com tudo isso, tá? E eu vou cogitar e abordar essas possíveis aí situações, né? E você pode ficar sossegado que o final não vai ser trágico nem nada do tipo, tá? Mas por mais que eu fosse um programa de computador em algum lugar, então, se eu sou um programa de computador em algum lugar, existe um computador. Se eu sou o cérebro numa jarra, então é um cérebro e uma jarra existem, alguém me colocou ali, ou enfim. Vocês percebem que a gente vai começar a fazer outras derivações dessa viagem aí, né? Penso, logo existo. Mas a certeza no sentido de não tem como isso estar errado, e só é válido em primeira pessoa, é eu sou algo que existe e está ciente disso. A partir daí, quando a gente vai buscar a verdade, gente, a gente vai precisar partir de um modelo que a gente considere mais provável, por mais que a gente não tenha certeza, ou seja, existe a possibilidade de engano, de interpretação equivocada, mas a gente parte do modelo que a gente considera mais provável. E o lance da única certeza ser eu sou algo que existe e está ciente disso, ele não deixa que nossa interpretação ela seja dogmática. Existe um grande erro aí, que é o egocentrismo metodológico, que é condicionar a interpretação das coisas, né, a coisa em si. O fato de eu interpretar aquilo é como se essa interpretação definisse aquilo, e não. Eu tenho o objeto que é interpretado e eu tenho o sujeito que é quem interpreta. Aqui na condição de sujeito eu estou me transformando num objeto de análise também. Então assim, ó, o que é estar consciente? É eu conseguir interpretar aquilo, interpretar a minha própria existência. Estar consciente é justamente isso. É eu me auto-interpretar. Eu sei que eu existo, eu estou ciente disso e eu possuo uma linguagem mental que atribui adjetivos e conceitos a esse fenômeno. É diferente de um animal que ele também interpreta, mas não num nível de criar conceitos. A linguagem mental do animal difere na nossa nesse sentido, né? Nós temos uma linguagem um pouco mais elaborada, vamos dizer assim, né? Ou por assim dizer, né? So to speak. Então, o animal também interpreta, então, né? O animal também é um sujeito nesse sentido, não no sentido legal da coisa, tá? De indivíduo, de possuir direitos. Eu estou falando na condição de interpretar fenômenos, tá? Tá, onde você quer chegar com isso, Mike? A gente vai precisar
definir o seguinte, ó. Se nossa certeza é ser algo que existe porque a gente está ciente disso, esse estar ciente significa eu consigo interpretar a minha própria existência. Como que eu interpreto? Aí que tá. A gente possui pensamentos. O que é um pensamento? E agora, ó, eu vou precisar partir do modelo que essa realidade não é uma simulação, né? Existe as chances de ser uma simulação? Existe, eu não estou afirmando que a gente vive numa simulação tipo Matrix, ou um deus ou um demônio criou tipo um Big Brother cósmico que ele fica ali observando a gente. Não estou falando que esse é o caso, eu estou falando que existe essa possibilidade. Eu assumo que isso é uma variável possível, tá bom? Nessa minha análise aí. Então vamos fazer o seguinte linha de raciocínio, ó. Assumindo que essa realidade não é uma simulação e que esse mundo material aqui que a gente tem contato, ele é real, o que a gente pode deduzir a partir de eu sou algo que existe e está ciente disso? Os pensamentos, eles acontecem dentro do nosso cérebro. Então, assim, o grande problema de dualismo corpo e mente é justamente a gente não consegue, ou quem defende isso tem uma grande dificuldade de falar, tá bom, se existe um dualismo de mente e corpo, são entes separados em reinos separados aí, como que acontece a interação aí? Onde que é a ponte? Eu penso, vou levantar meu braço, eu levanto meu braço. Isso começou aqui dentro da minha cabeça, do meu cérebro, e aí teve uma conexão com o mundo material. Onde que é a ponte, então? O problema do monismo, né, que tudo é matéria, é que as pessoas às vezes têm uma grande dificuldade de falar, tá, se o pensamento ele também é matéria, por que ele não parece material? Qual que é o problema? Aí que tá, gente. A abordagem que eu defendo aqui é um monismo biológico, que é o seguinte: pensamento, agora a gente vai começar uma reflexão neossimplista, né? A gente já está fazendo, aliás, uma reflexão neossimplista. O pensamento ele acontece dentro do cérebro. Então a gente tem ali neurônios e regiões do cérebro que elas emitem impulsos elétricos. O que é um pensamento? Ele não é algo mágico e imaterial. Um pensamento é um impulso elétrico. Impulsos elétricos são matérias. Pensem em pensamentos, ó, como se meu cérebro fosse essa TV e essa imagem que você está vendo é o que você pensa. É um impulso elétrico ali dentro da sua cabeça que projeta uma determinada imagem. As sensações que você tem de dor, prazer, tristeza, raiva, enfim, elas são sensações oriundas de hormônios. É um hormônio que o seu cérebro libera. Olha lá o fantasma que é o pensamento. Opa! Sim, é Skyrim. Então, a gente peca muito porque a gente tem aquela coisa, então é espírito. É matéria, gente. Todos os conceitos criados por humanos são matéria. Um conceito é uma matéria? É uma projeção. Essa ideia de é um mundo imaterial ali de ideias. Uma ideia, ela é material. Ela é simplesmente uma projeção que acontece dentro da nossa cabeça. O que forma ela são impulsos elétricos. Por mais que eu tenha um monte de partícula pequenininha ali, elétrons, fótons, né? Continua sendo matéria, só é pequenininho. Entendeu? O fato de algo ser pequeno não quer dizer que virou mágico e não deixou de ser matéria. Então, nesse sentido, talvez minha abordagem esteja errada, minha conclusão esteja errada, mas a dedução que eu faço é que tudo que existe é material. Só que na nossa interpretação, a gente atribui como se fosse algo místico, algo mágico. Inclusive fenômenos que são difíceis de entender. Eu falei no vídeo de Wi-Fi mental, você sonha com uma pessoa, essa pessoa te manda uma mensagem. Você tem um sonho específico aí, acontece do jeito que você sonhou, ou você está pensando em alguém, essa pessoa entra em contato. Pode ser que a gente tenha um nível de comunicação que seja como se fosse um Wi-Fi. Entrou o cabelo dentro do meu nariz. Pode ser que a gente tenha um nível de comunicação que seja como se fosse um Wi-Fi mental. Uma onda ali continua sendo físico. Então, ó, quando a gente vai buscar a verdade, a gente tem que se desprender de dogmas. Entendeu? Por isso que eu parto da premissa que a única certeza que não tem como estar errado, isso em primeira pessoa sou algo que existe e está ciente disso. Todo o resto pode ser falso.
todo o conceito criado aí, tá? Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre Deus e sobre espíritos, né? Que vai ser um complemento do meu vídeo Que é Deus, que eu exponho ali o argumento do não cognitivismo teológico. Assiste lá que talvez você tenha uma luz aí sobre esse assunto. Então é o seguinte, gente. Vamos supor que na verdade a gente esteja vivendo numa simulação. Vamos pegar, né? Porque às vezes parece que essa abordagem não simplista não serve para nada. Ah, se você assume que talvez tudo seja falso, qual que é a motivação de existir, de sair da cama? Se tudo que existe for uma simulação, ainda existe, mas é uma simulação. Você tá aí em coma ou sonhando. Imagina que esse vídeo aqui, na verdade, só tá acontecendo dentro da sua cabeça, dentro da sua consciência. Você tá imaginando tudo. Vamos supor que este é o caso aí. Como que a gente aborda isso? Sujeito e objeto, tá? A gente vai separar. Se isso for uma simulação, ela existe por algum motivo. Então não acontece do nada. Então tem um motivo não no sentido de propósito necessariamente. Pode ser que exista propósito, mas estou falando de motivo. Pode ser que tenha algo que esteja no seu controle ou que nada esteja no seu controle. Se existe algo que está no seu controle, você pode tentar buscar isso, né? E lidar com as coisas que você controla. Então, se for uma simulação tipo Matrix, talvez exista a chance que você acorde dessa simulação. Se estiver fora do seu controle, não tem como você acordar, então você já está fazendo o máximo que você pode, que é interagir com essa simulação na medida do possível. Se tudo for um tipo de determinismo aí, que você simplesmente vai ser levado aí pela correnteza e você não tem nenhuma escolha, que as escolhas são ilusões, se apresentam ali na sua frente, mas na verdade não tem como você ter escolhido uma outra coisa a não ser a que você escolheu. Então a sua única opção vai ser continuar interagindo com aquilo, tá? E até a sua ilusão de acabar com a própria existência poderia ser uma ilusão, pode ser que dê um reboot ali, né? Então isso não deveria ser assustador para você. Porque pode ser que se tudo for uma simulação e você está inserido nela, você vai dançar conforme a música. Se for um baile de máscara, você vai vestir a sua melhor fantasia e vai aproveitar enquanto você pode. Talvez isso seja a única coisa que esteja no seu controle. Se tudo for uma simulação, tudo que você sentiu até hoje que te fez querer acabar com a própria existência, na verdade foi só uma brincadeira aí do universo, ou de um gênio do mal, ou de um deus sádico. Não necessariamente isso tem qualquer nível de importância no seu entretenimento dessas forças aí que estão além do seu controle. Então isso te dá uma leveza de existência, cara. Porque você pensa, tá, por que eu vou sentir vergonha se tudo pode ser uma simulação? Não tô falando pra você ser irresponsável, não é isso. Eu estou falando que aí você passa a interpretar as coisas por uma outra perspectiva, no sentido de assumir a sua própria insignificância. Musiquinha de fundo. Você assume a sua própria insignificância e tira o peso. Pô, aquela pessoa que eu tô cagando nas calças de conversar, pode ser que seja só um holograma mental, é que nem exista. Eu vou aproveitar essa simulação da melhor maneira possível e por melhor maneira possível vou potencializar a minha simulação enquanto ela for possível. Você não precisa ser um niilista no sentido de ai, todos vamos morrer, nada importa, não tenho motivação nenhuma. A sua motivação vai ser colecionar experiências aí que você vai lembrar e vai começar a rir sozinho. Porque você vai perceber que tudo pode ser uma grande piada, no sentido de você a piada e tem alguém rindo de você. Porém, também existe a possibilidade dessa ser a única chance que você tem de fazer algo que importe pra você. De você ser um mero escravo biológico, caso isso realmente exista. Então, tudo que você sente de dor e prazer são mecanismos que acontecem no seu cérebro de hormônios para incentivar um comportamento ou inibir um comportamento. Eu não lembro o nome da região do cérebro, lá da glândula hipoglande, eu esqueci. Tem uma parte do nosso cérebro que é responsável por amor, dor, ódio. Faz com que haja uma secreção de certos hormônios ali que vão causar essas sensações. Aí a dor se torna sua aliada quando você entende a realidade dessa maneira. Eu estou sentindo dor, é um mecanismo para eu agir.
Quando você sente dor, gente, seu cérebro está querendo te informar que você quer continuar existindo. Ela é um mecanismo para você interromper um comportamento. Quando você sente prazer, seu cérebro está falando, ó, reproduz esse comportamento. Então a gente não precisa levar as coisas tão a sério no sentido de ser um fatalista e agora já era, eu não tenho controle sobre nada. Talvez você realmente não tenha, e qual o problema disso? Separe as coisas que estão no seu controle e as que não estão. Então, sempre que você se sentir deprimido, triste, com ódio, com raiva, se isso não for uma simulação, então é o seu cérebro querendo te mostrar que você quer continuar existindo. Ele quer continuar transportando seus genes aí, né? Então ele vai te fazer sentir um desconforto para que você mude a sua realidade para uma realidade mais satisfatória. Se tudo for uma simulação, então talvez nada esteja no seu controle, você vai aproveitar esse baile de máscaras aí da melhor maneira que você puder. Porque até se você tentar desistir de participar do baile de máscara, talvez isso não esteja no seu controle. Se tudo for uma simulação, então tudo de bom e ruim que aconteceu na sua vida até hoje, que você interpretou como bom e ruim, não foi culpa sua, não estava no seu controle. Se não for uma simulação, ainda assim vão existir causa e consequência. Então, muitas das coisas boas ou ruins são consequências diretas das suas ações. Outras vão ser externalidades que você só pode decidir como reagir, mas não controlar esses eventos. Então, o neosimplismo é para você não ser dogmático, para você aplicar a filosofia do jeito que a gente fez aqui agora, ó. E aí, cara, você não vai mais sentir vergonha porque você vai perceber, cara, vergonha é medo de rejeição de um grupo. Por que eu sinto isso? Que eu quero ser aprovado por um grupo que aumenta minhas chances de proteção aqui. Nossa, eu sou um escravo do Estado, não só do Estado, talvez da própria existência aqui, então eu vou lidar da melhor maneira possível. Quando eu digo melhor, no sentido de potencializar a minha existência ao máximo, é o que todo organismo vivo já é biologicamente programado para fazer, caso isso não seja uma simulação. Então, mesmo que tudo seja um sonho, uma brincadeira de mau gosto, ou de bom gosto, enfim, ainda assim significa que você pode aproveitar a sua existência. Você vai ter que simplesmente se desprender de todo juízo de valor dogmático, no sentido de eu importo, eu sou o centro do universo. Separar sujeito e objeto, e a partir daí você descobre como lidar com aquelas situações que se apresentam aí na sua frente. Tá bom? Então, ó, pode ser que tudo isso que eu falei esteja errado, tá? Como eu digo, como eu tenho falado, isso é uma abordagem filosófica pessoal minha, estou desenvolvendo ainda, está engatinhando, tá? Mas está indo nessa direção, gente. Eu quero que no final disso, né, eu falo, nossa, eu acho que agora estou satisfeito com o neosimplismo aí. Tenha uma aplicação prática e não seja simplesmente eu ficar viajando em conceitos e não chegar a lugar nenhum, tá? Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Tá? Eu comprei essas luzinhas aqui, eu vou ajustar elas bonitinhas, só coloquei ali para fazer um teste, tá? E até que eu gostei disso, ficou meio roxo ali, né? Porque tem uma outra luz amarela ali. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Ó, vocês que estão falando do áudio aí dos vídeos, pelo Vaquinha ali, tá? Eu vi um microfone bom, ele custa por volta de uns R$ 400 aí, vai deixar a qualidade dos vídeos muito bom. Se você quiser que eu invista nesse canal, invista na Vaquinha, no Patreon, no Apoia. A Vaquinha é o melhor porque assim, é fácil, você coloca um boleto ali, acho que o mínimo é R$ 25, tá? E quem contribui na Vaquinha, eu mando o PDF do meu livro, tô fazendo isso, né? Para além dos vídeos, você ter alguma outra coisa em troca aí, tá bom? Quer que a qualidade desse canal melhore, invista, cara. Eu tô fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho aqui, tá bom, gente? Links de Apoia-se e Patreon estão aqui na descrição. Olhe os vídeos dessa playlist aqui, Neosimplismo, se você gostou dessa abordagem, tá bom? Quem quiser o meu livro físico aí na WeClap, aí você consegue, já tem um link aqui. O PDF você tem aqui, consegue ele ou pelo Vaquinha direto comigo, ou se você tiver Kindle aí você pode pegar no Amazon. E tem uma amostra grátis, você tem o primeiro capítulo inteiro e uma parte do segundo no link aqui do Amazon. Você consegue ali receber a amostra, tá bom, gente? Muito obrigado e beijo do trouxa. Já deixa seu like, seu joinha, comenta cheguei trouxa, tá bom? Até mais.